A Bíblia em áudio. Livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 1. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalalel, Maalalel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Refate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisa, da Espanha, de Chipre e de Rodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Seba, Avilá, Sabta, Raama e Sabteca. Os descendentes de Raama foram os povos de Saba e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anão, Leabe, Nafto, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram, Sidom, o mais velho, e Eti. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lud, Aram, Uís, Ou, Jéter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. Éber foi pai de 2 filhos, um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos, o nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. A linha de famílias de Sem a Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos, Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbiel, Mibsão, Misma, Duma, Maissa, Hadad, Timá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram, Zenran, Jocsã, Medan, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã foi pai de 2 filhos, Saba e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos, Timã, Omar, Zefo, Gaitã, Kenaz, Timna e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir, Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Hori e Oman. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvan, Manate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeon, que foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Isban, Itran e Queran. Ezer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zaavan e Jaacã. Dizan, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uziarã.
Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beur, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra. Uzam, da região de Timã. Hadad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Reobote do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Acbor. Hadad, da cidade de Pau, o nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Misabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenais, Timã, Mibsar, Magdiel e Irão. Inscreva no canal Renovo hoje. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber as notificações. E compartilha esta mensagem, para que outras pessoas possam ser edificadas com este conteúdo.